nós vamos agora dar início à nossa sessão do dia 25 de maio de 2021, turno da manhã, da primeira turma ordinária da quarta Câmara, da terceira sessão, turma 3401. Vejo que todos os conselheiros se encontram presentes, nós temos quórum regimental para dar início à nossa sessão. Iniciando os trabalhos de hoje, prezados conselheiros, eu irei dar posse ao conselheiro novo na nossa turma, o conselheiro Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Como presidente da primeira turma ordinária, da quarta Câmara da terceira sessão, dou posse como conselheiro titular ao Gustavo Garcia Dias dos Santos. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, equipe de suporte e demais pessoas envolvidas. De antemão, gostaria de agradecer a todos, que de alguma maneira colaboram para o funcionamento do órgão e dizer que me sinto muito honrado pela oportunidade de integrar esse conselho. Espero, além de tudo, ser bem feliz aqui nessa casa, como eu venho sendo desde que eu ingressei na administração pública. E é isso. Muito obrigado mais uma vez a todos e espero que os nossos trabalhos aqui ocorram da melhor forma possível. Obrigado, conselheiro. Tenho certeza que sua atuação será excelente aqui na turma. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos. Parabéns, Gustavo. Obrigado, Ronaldo. Bem-vindo. Obrigado a todos. Essa turma é muito boa, você vai gostar. Bom, empossado o nosso novo conselheiro, eu peço ao apoio administrativo para fazer a convocação do patrono do item 24 da pauta. Nós iremos iniciar pelo item 24 porque existe pedido de sustentação oral. Então, nesse caso, nós iremos dar preferência a esse processo. São os itens 24. O 24 é um processo paradigma e temos como repetitivos os processos dos itens 25 a 30. Por favor, Patrícia, pode fazer a convocação do patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Item 24 da pauta ao 30. Se ele iniciar convocado agora, por favor, vou precisar iniciar convocado no chat. Doutor Diego, bom dia. Bom dia, doutor Lázaro, tudo bem? Tudo bem, senhor. Seja bem-vindo à nossa turma. Obrigado. Doutor Diego, seu patrono da recorrente Bracel Bahia Florestal, estamos em pauta o processo número 24, o item 24 da pauta, é um processo paradigma para os repetitivos, que são os itens 25 a 30. O processo é de relatoria do conselheiro Oswaldo. O conselheiro irá fazer a leitura do seu relatório. Em seguida, o senhor terá a palavra por 15 minutos para fazer a sua exposição. O conselheiro, então, ele retoma para fazer a leitura do voto e, em seguida, nós iremos abrir os debates. Durante a fase de debates, caso o senhor tenha algum esclarecimento que seja exclusivamente sobre fatos, o senhor pode solicitar a palavra novamente, ok? Perfeito, presidente. Com a palavra o relator. Muito bom dia, doutor Diego, bom dia, demais conselheiros. O voto já está na pasta. É um voto que é da mesa que nós votamos há uns 2 meses atrás sobre o MAD COFIS, que nós acabamos convertendo em diligência. Ele é parecido, mas não tem nada a ver. Então eu vou ler o relatório, porque vai ficar mais claro da leitura do relatório, que são algumas questinículas que tem dentro desse processo, tá? Então vamos lá.
Trata-se de pedido de ressarcimento vinculado a declarações de compensação de PIS no mercado interno relativo ao segundo trimestre de 2006. Tem outros trimestres, mas está no lote. Após o procedimento administrativo, a DRF Camaçari emitiu parecer em que narra que, não obstante todas as notas fiscais apresentadas sendo de aquisições de insumo do processo produtivo, então veja, a fiscalização disse, todas as notas fiscais são de insumos do processo produtivo, o crédito deve ser integralmente indeferido. Isto porque, nos termos da solução de consulta de ISIT 3, número 3, solução de consulta de ISIT 310 de 2014, por possuírem identidade de índice de correção monetária com o ativo imobilizado, os empreendimentos florestais, independentemente de sua finalidade, devem ser considerados como integrantes do ativo permanente. Então, ele disse, olha, tem identidade de correção monetária com o ativo permanente, logo é ativo permanente. E assim sendo, as despesas de qualquer natureza incorridas para a constituição das florestas devem ser levadas ao ativo imobilizado. Esse bem, floresta, sofrerá então exaustão à medida em que suas árvores forem sendo derrubadas, sendo que o legislador não trouxe para o âmbito da contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS a despesa com exaustão, como uma das hipóteses de apuração de crédito das contribuições. Intimada, a recorrente apresentou manifestação de conformidade em que argumenta e pleiteia. Reunião dos processos, do presente processo das demais DECOMP. A própria fiscalização atesta que os bens adquiridos pela recorrente são insumos das contribuições. A fiscalização pauta-se em legislação anterior ao regime da não cumulatividade e inaplicável ante a clara dicção legal do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002, conforme o documento dessa Casa. Possibilidade de concessão do crédito com fundamento do princípio da verdade material. A solução de consulta de ISIT 36 de 2011 permite expressamente o creditamento das despesas com exaustão de florestas utilizadas como insumo na fabricação de bens destinados à venda, celulose, papelão, etc. A lei reconhece expressamente a possibilidade de creditamento dos dispêndios para a manutenção do ativo imobilizado. A exaustão segue o princípio da depreciação, o que torna possível o cálculo do crédito. Por fim, requer a realização de diligência para a produção de prova pericial com a seguinte finalidade. A. Caracterização do contribuinte como submetido ao regime ao recolhimento da contribuição PIS/PASEP sobre a sistemática da não cumulatividade. B. Confirmação de que a recorrente tem o direito de descontar do valor a ser apurado da contribuição ao PIS e PASEP os créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo. B. Aluguéis de máquinas e equipamentos. A DRJ Belém negou o provimento à manifestação de conformidade. O que aconteceu? A DRJ Belém ela pegou parte do que estava naquele outro acórdão que nós julgamos há 2 meses atrás, colocou aqui e somou mais outros argumentos. Por isso que alguns argumentos estão um pouquinho fora de lugar, talvez. Na hipótese de crédito a título de contribuição para o PIS e DECOFINS, o reconhecimento do direito creditório poderá ser condicionado pela autoridade fiscal à apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica com os documentos fiscais de entrada e saída relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa 86 de 2001, e especificado no anexo único do ato declaratório executivo COFINS 15 de 2001. Então, o que ela está elencando? Olha, precisa apresentar a planilha nos termos do AD COFINS. A opção por formas alternativas de demonstração do crédito é da fiscalização. A prova do direito do crédito é da recorrente. Não se afigura plausível, assim, que o julgamento seja convertido em diligência, como deseja o inconformado. A medida não supre o obrigatório fornecimento dos documentos digitais até o presente momento carentes de apresentação. A 2, não fosse assim, representaria injustificado esvaziamento do poder outorgado à autoridade fiscal condutora da investigação acerca do presente direito creditório. A autoridade administrativa não pode se manifestar sobre matéria constitucional. Perícia em processo administrativo fiscal não se presta a fazer prova a cargo da recorrente. Considera-se com fundamento no artigo 16, parágrafo 1º do Decreto-Lei 7235/72, não formulado o pedido, vez que deixa de atender os requisitos previstos no inciso 4º do precitado artigo, a saber, nome, endereço e qualificação do profissional perito. Quanto à reunião de feitos para julgamento, registro que todos os processos administrativos fiscais encontram-se devidamente sob a relatoria desse julgador no âmbito da 3ª turma de julgamento da Receita Federal de Belém, ou seja, ele já tinha julgado tudo junto, é o que nós estamos fazendo aqui.
Os recursos florestais, independentemente de sua finalidade, devem integrar o ativo imobilizado. Em relação a culturas permanentes, as despesas de qualquer natureza incorrentes para sua formação e manutenção devem ser igualmente levados ao ativo imobilizado. O valor total dessas despesas corresponde ao custo do bem incluído no ativo imobilizado, o qual, na medida de sua exploração, sofrerá exaustão, cujas cotas encontram-se determinadas na legislação tributária. Ademais, ao permitir o crédito das aquisições destinadas à manutenção das florestas, estar-se-ia concedendo o crédito em duplicidade, uma vez como encargo de depreciação e outra como insumo. Por fim, a norma de regência não descreve a possibilidade de creditamento das despesas sujeitas à exaustão, e a permissão legal ao creditamento deve ser interpretada de forma restritiva. Intimada, a recorrente apresenta nova irresignação que se casa com os seguintes argumentos. 1. Nulidade do espaço decisório, por quanto? Fundado em legislação tributária sem amparo na lei, analisou o pedido de crédito como se as aquisições se relacionassem com o ativo imobilizado, porém são insumos da sua atividade, erro de direito. O processo administrativo deve respeitar o princípio da verdade material, logo, a DRJ deveria analisar a ampla gama de documentos coligidos com a manifestação de conformidade, ao invés de pautar-se em desrespeito à formalidade da legislação. Em sumo, na estreita legislação do precedente vinculante do Tribunal de Cidadania, são todos os bens e serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo. Os insumos adquiridos por si não podem ser considerados bens do ativo, eis que são, em sua grande maioria, serviços, bens consumidos no processo produtivo da recorrente, silvicultura, manejo de florestas e energia elétrica. Ativo mobilizado é todo ativo de natureza relativamente permanente que se utiliza na operação dos negócios de uma empresa e que não se destina à venda, e os bens e serviços adquiridos por si compõem o produto final. Ademais, os bens adquiridos não são para utilização na produção de outros bens, na dicção legal, e são consumidos de forma imediata. Disto se conclui que o artigo 3º, inciso 4º da Lei 10.637 e o artigo 3º, inciso 4º da Lei 833 tratam de máquinas, equipamentos, aparelhos mecânicos, ferramentas e afins sujeitos à depreciação, amortização e exaustão, que são amplamente relacionados à instituição normativa tal, no que não podem ser incluídos serviços, energia elétrica e bens consumidos durante o processo produtivo da recorrente, como, por exemplo, casca de coco triturado e corretivos de solo. O que deverá ser contabilizado no ativo mobilizado serão as florestas, tendo como base o valor das terras ou o valor previsto em contrato para a exploração das florestas. Em nenhum momento o referido parecer normativo, CST 108/78, indica que os custos da formação da floresta devem ser ativados. Ainda, o parecer CST indica a admissibilidade do registro das florestas no ativo circulante ou no realizado a longo prazo, quando efetuados de acordo com os princípios contábeis. A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em precedente da recorrente, reconheceu a possibilidade de creditamento dos insumos aqui em debate. Ad argumentum tanto, sujeitam-se os insumos à contabilização no ativo permanente nos termos pretendidos pela autoridade fiscal, não restam quaisquer dúvidas de que, ainda assim, existirão créditos de PIS e COFINS em relação a esse, fazendo valer a regra prescrita no inciso 4º. No entanto, devem ser creditados pelo valor das aquisições, uma vez que não se sujeitam à depreciação ou amortização. O silêncio do parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 3º das leis 10.833 e 10.637 não combina com o afastamento dos créditos não sujeitos à depreciação ou amortização, ainda que compõem um ativo mobilizado. É ilegal a incidência de juros de mora sobre os débitos tributários a compensar, é o relatório. Obrigado, doutor Oswaldo. Doutor Diego, são 9h33, o senhor tem 15 minutos, com a palavra. Obrigado, presidente, ilustríssimos membros dessa colenda turma, ordinária da 4ª Câmara da 3ª Sessão do CARF. Eu prometo ser breve na minha sustentação oral, depois do relatório minucioso feito pelo conselheiro Oswaldo, que apresenta uma série de especificidades desse caso, que, na nossa opinião, devem ser levadas em consideração no julgamento da questão. Eu dividirei a minha exposição em 3 blocos. O primeiro bloco é uma tentativa de demonstração do objeto que está sendo discutido, qual é o objeto do despacho decisório. Depois, 2 blocos de análises de argumentos. O primeiro, uma preliminar de nulidade do despacho decisório, por um claro e inequívoco erro de direito no despacho.
e depois uma análise de mérito sobre a possibilidade de tomada de crédito sobre esses insumos, ainda que haja o argumento de que eles deveriam ter sido ativados e deveriam ser sujeitos à exaustão, nos termos do que, de maneira expressa, reconhece o parecer normativo número 5 de 2018, emitido pela Receita Federal após a decisão do STJ acerca do critério de mensuração e avaliação dos créditos de PIS e COFINS. Primeiro bloco, o que é que está sendo objeto de discussão? O despacho decisório, em algum momento, ele menciona de que haveria uma discussão e um indeferimento do direito creditório com base na não apresentação por parte do sujeito passivo de arquivos magnéticos. Então ele cita lá o ato declaratório COFINS número 15 de 2001. Há uma série de argumentos pelos quais esse ato tem sido superado, inclusive por essa turma. O conselheiro Oswaldo lembrou de um precedente julgado há 2 meses atrás, em que essa questão prejudicial foi superado pelo CARF, devolvendo-se o processo à origem para a verificação do direito creditório. Só que nesse caso específico, esse argumento prejudicial, ele é superado pelo próprio despacho decisório e ele é superado também pela DRJ. Porque é uma questão prejudicial. Se houvesse um indeferimento com base na não apresentação de arquivos magnéticos, não seria feita uma avaliação de mérito. O que a fiscalização faz é supera a discussão sobre a apresentação ou não de arquivos magnéticos, recebe o conjunto probatório do contribuinte, analisa o conjunto probatório do contribuinte, diz de maneira inequívoca que, aspas, folha 616 dos autos, consta isso aqui do despacho decisório, da análise das notas fiscais apresentadas, pôde-se constatar tratar-se todas elas de insumos utilizados diretamente na atividade de civicultura, manejo de florestas, para posterior venda de madeira a terceiros. Portanto, há uma avaliação de direito de que se tratavam de insumos essenciais à atividade do sujeito passivo. O fiscal, a fiscalização, tem o cuidado de enviar um e-mail ao contribuinte dizendo, olha, nós identificamos aqui todas as notas fiscais, identificamos que são todas elas insumos necessários à produção de madeira. Você confirma? E aí a equipe do setor fiscal da empresa envia um e-mail dizendo, nós confirmamos, é isso mesmo. O fiscal, então, recebe essa informação, de fato, e dá um tratamento jurídico. Qual é o tratamento jurídico? Indeferimento e glosa, portanto, de todos os créditos da empresa, incluindo a energia elétrica, tudo. Todos os créditos decorrentes da aquisição de bens, todos os créditos decorrentes da prestação de serviço e energia elétrica, glosa 100% dos créditos, sob o argumento de que todos esses dispêndios deveriam ter sido ativados e, à medida em que a floresta vai sendo vendida, eles devem sofrer encargos de exaustão. Portanto, essa é o objeto que está em discussão. Se é possível ou não é possível tomar crédito sobre estes bens e serviços que, na ótica da fiscalização, deveriam ter sido ativados para posterior exaustão. E aí, nós entramos no primeiro argumento. Nos parece, sei que os senhores estão acostumados a ouvir uma série de pedidos de preliminares de nulidade formal, de nulidade por erro de direito, mas nesse caso é evidente. A fiscalização indica que nós não poderíamos tomar crédito porque estávamos tentando tomar crédito sobre bens do ativo não sujeitos à depreciação e amortização. A linha é, os bens do ativo só podem gerar créditos à medida em que eles são depreciados ou amortizados. Como a 10833 e a 10637 não falam em exaustão, você não tem direito a crédito sobre esses bens. Só que nós não tomamos crédito sobre bens do ativo. Nas nossas DACONs, esses créditos são indicados nas linhas de insumos decorrentes da prestação de serviços e da aquisição de bens. Portanto, há um erro de direito. A pretensão do contribuinte sempre foi tomar crédito sobre bens e serviços, e não sobre bens do ativo. No passado, discutiu-se se uma obrigatoriedade de contabilização desses bens no ativo deveria gerar uma impossibilidade de tomada de crédito.
Eu não vou discutir isso longamente com os senhores, porque já há um parecer normativo número 5 de 2018 e há a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Mas só para esclarecer, a linha e a necessidade de contabilização desses bens e serviços no ativo e a tomada de encargos à medida da exaustão é uma necessidade para fins de aplicação do imposto sobre a renda, para fins de match principle, ou seja, casar as receitas decorrentes da venda das florestas com as despesas no momento da realização da receita. O que a Câmara Superior de Recursos Fiscais disse em precedente dessa empresa, e antes até da edição do parecer normativo número 5, é de que esses bens e serviços que poderiam ser ativados, eles geravam exaustão para fins de contabilização dos encargos para fins de imposto de renda, mas eles não deixam de ser insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS, afinal são adubos, pesticidas, calcário, contratação de serviços essenciais à atividade de silvicultura. O último ponto do mérito, o parecer normativo número 5 endereçou essa questão de maneira específica. E o parecer normativo número 5, nos parágrafos 72 em diante, ele diz, olha, o contribuinte pode optar. Ele pode tomar esses créditos à medida da exaustão. E ele pode tomar esses créditos direto, considerando a tomada de crédito com base no inciso 2. Isso está, senhores conselheiros, no parágrafo 77 do parecer normativo número 5. Eles, olha, bens e serviços cujos custos de aquisição, aspas, bens e serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica, permitem a apuração de crédito das contribuições nas seguintes modalidades, desde que cumpridos os demais requisitos. Letra A, exclusivamente com base na modalidade estabelecida no inciso 6, bens do ativo, que devem ser considerados à medida da exaustão, e letra B, com base na modalidade estabelecida no inciso 2, do caput do artigo 3º, aquisição de insumos se tais bens estiverem sujeitos à exaustão. Portanto, não há dúvida de que a recorrente tem direito de crédito. E o fundamento e a razão de decidir do despacho decisório foi exclusivamente uma interpretação jurídica acerca da impossibilidade de tomada de crédito sobre encargos de exaustão, sendo que, há, de maneira inequívoca, a confissão, por parte do despacho decisório, de que todas as notas fiscais se tratavam de, aspas, insumos utilizados diretamente na atividade de silvicultura. E, assim sendo, superado a interpretação jurídica no sentido de que haveria uma impossibilidade de tomada de crédito por serem bens que deveriam ser ativados e depois exauridos, nós entendemos que a decisão correta desse colegiado é de provimento integral do recurso voluntário. Provimento agora do recurso voluntário para o reconhecimento do direito creditório, sob pena do colegiado se transmudar de autoridade julgadora para uma autoridade lançadora. O despacho decisório indica uma motivação específica. Em outros casos, conselheiro Oswaldo, em que havia uma preliminar formal, olha, eu não vou analisar o direito de crédito porque você não juntou os arquivos magnéticos, mas havia uma série de documentos nos autos, a recorrente entende as decisões que têm sido dadas no CARF no sentido de, olha, supera-se essa questão preliminar e volta-se para uma análise. Nesse caso, a análise já foi feita. E, portanto, com base em todos esses argumentos, a recorrente reitera o seu pedido de provimento de todos os recursos voluntários que foram postos no caso Paradigma e nos demais casos, ficando à disposição dos senhores para responder qualquer questão de fato. Obrigado. Obrigado, doutor Diego. Com a palavra, o relator. Acho que o doutor Diego disse bastante do que eu ia dizer, mas vamos lá. No curso do procedimento fiscal, a recorrente foi intimada a apresentar documentos e planilhas para respaldar seu pedido de crédito. Não obstante algum atraso, a recorrente apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização,
salvo planilha nos moldes de AD/COFINS. A fiscalização constatou a falta das planilhas, porém, superou tal omissão pela análise das notas fiscais, indicando que todos os créditos da recorrente são insumos. Cito o parágrafo 8º do despacho decisório. Da análise das notas fiscais apresentadas, rol exemplificativo de folhas 347 e 611, pôde-se constatar tratar-se todas elas insumos utilizados diretamente na atividade de silvicultura. Prossigo. Desta feita, superada expressamente a falta de apresentação de planilha na forma da legislação, ressuscitar o obstáculo representa odioso reformar-se impégios, absolutamente proscrito em sede de processo administrativo fiscal, no termos de pacífica jurisprudência desse Conselho, cito um da Câmara Superior, cito um da 3302, cito um da 3402, cito um da 3301, para não dizer que você tem uma só. De start, deixe de conhecer todos os argumentos e contra-argumentos sobre a necessidade de aplicação de planilha nos termos do AD/COFINS 15/2001, até porque esta turma, em precedente recente, março de 2011, da mesma recorrente, superou exatamente a mesma omissão no acórdão, não é 3401, é 3402, não é 3402, 3401, é 002-224. Prossigo. Após procedimento administrativo, a DRF Camaçari emitiu parecer em que narra que, não obstante todas as notas fiscais apresentadas sejam de aquisição de insumos do processo produtivo da recorrente, o crédito deve ser integralmente indeferido. Isto porque, nos termos da solução de consulta de ZIT 310 de 2014, por possuírem identidade de índice de correção monetária com ativo imobilizado, os empreendimentos florestais, independentemente de sua finalidade, devem ser considerados como integrantes do ativo permanente. Ou seja, ele disse, olha, a correção monetária do ativo permanente e a correção monetária da floresta são pautados pelo mesmo índice. Logo, devem ter o mesmo tratamento jurídico. Já a gente vai ver se é isso mesmo. Em assim sendo, as despesas de qualquer natureza incorridas para a constituição da floresta devem ser levadas ao ativo imobilizado. Esse bem, floresta, sofrerá então exaustão à medida em que suas árvores forem sendo derrubadas, sendo que o legislador não trouxe para o âmbito da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS a despesa com exaustão como uma das hipóteses de apuração de créditos e contribuições. Em resumo, para a fiscalização, floresta é ativo imobilizado, sujeito à exaustão, e a norma de regência dos créditos e das contribuições não permite o creditamento do ativo sujeito à exaustão. Em contraponto, a recorrente aponta a incompatibilidade do parecer normativo CST 108 de 78 com o regime não cumulativo das contribuições que lhe sucedeu, como descreve a solução de consulta 36 de 2011, ao permitir expressamente o creditamento das despesas com exaustão de florestas utilizadas como insumos na fabricação de bens destinados à venda, de celulose e papelão. Prossegue destacando que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania fixou o conceito de insumos como bens e serviços essenciais ao processo produtivo, e, no caso, incontestavelmente as aquisições em voga ou são. De mais a mais, continua a recorrente. Continua a recorrente descrevendo que os bens e serviços adquiridos não se configuram como ativo imobilizado, pois a. São de consumo imediato, b. Agregam-se a bens que serão posteriormente vendidos. Ainda, o parecer normativo combatido indica que as florestas devem compor o ativo imobilizado, e não o custo para a formação das mesmas. Então, a floresta deve compor o ativo imobilizado, e não o custo para a formação da floresta. Uma coisa, outra coisa. Admite ainda a citada legislação, o parecer normativo, a admissibilidade dos registros das florestas no ativo circulante ou no realizado a longo prazo, quando efetuados de acordo com princípios contábeis. Ao final, na recorrente, que as leis 10.637 e 10.833 permitem o crédito das despesas vinculadas ao ativo mobilizado. Como debatido a exaustão, como sinônimo de cansaço pela repetição, por esta turma, o conceito de insumo das contribuições não é contábil ou econômico, é jurídico, como todos os dispêndios essenciais ou relevantes ao processo produtivo da recorrente, nos termos do voto condutor da ministra Regina Helena Costa, do já conhecido precedente vinculante do decreto do Tribunal da Cidadania. Cito:
No caso em questão, pouco ou nada há de se discutir sobre o enquadramento das aquisições de bens e serviços pela recorrente como insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo, vez que assim já o fez o órgão da fiscalização. Cito novamente, da análise das notas fiscais apresentadas, pôde-se constatar tratar-se todas elas de insumos diretamente na atividade da silvicultura, para posterior revenda de madeira a terceiros. Para posterior revenda de madeira a terceiros. Isso já vai ser importante. Tal conclusão foi reduzida a termo e enviada ao contribuinte via e-mail para que confirmasse ou não. Em resposta, o contribuinte ratificou nossas conclusões. De outro modo, alterar a decisão do órgão de piso mais próximo da recorrente sobre enquadramento dos dispêndios como insumos importaria em odioso reformaço em pégios, odioso e proibido, como já citado. Aliás, diga-se, a conclusão da fiscalização sobre enquadramento dos dispêndios como insumo não poderia ser outra. Estamos tratando de empresa que se dedica à atividade de administração de empreendimentos florestais, desbastamentos, colheitas e cortes finais, produção, comercialização e exportação de madeiras e respectivos subprodutos, bem como o transporte de produtos florestais, e que pretende creditar-se, por exemplo, das contribuições incidentes nas aquisições dos serviços de topografia, terraplanagem, manutenção de equipamentos, monitoramento de pragas, todos contemplados por créditos das contribuições, conforme precedente recente, de janeiro de 2009, e unânime da Câmara Superior. Cito o precedente da mesma recorrente, da Câmara Superior, que analisa o mesmo caso, e deferiu para tudo, por unanimidade. Por outro ângulo, nos termos do artigo 179, inciso 4 da lei das SAs e do pronunciamento técnico CPC 27, o ativo imobilizado é utilizado na manutenção das atividades da empresa e não para venda. Ora, é inquestionável, até porque dito ipsis literis pela fiscalização, que a formação de florestas, no caso em lista, é para posterior venda da madeira. Isto é, por mais que a floresta possa ser compreendida como ativo imobilizado da recorrente, as árvores que a compõem não são. Quer parecer que, justamente por esse motivo, o parecer normativo 108/78 dispõe que a floresta, e não a árvore, e os direitos de exploração da floresta, e não da árvore, devem ser registrados no ativo permanente. Ainda por isso, dispõe o referido parecer que devem ser registradas na conta de investimento os empreendimentos correspondentes ao plantio de florestas destinadas à proteção do solo ou à preservação do meio ambiente, e não destinadas à venda. Enfim, tomar o todo, floresta, pela parte, árvore, ou o efeito, correção monetária, pela causa, natureza jurídico-contábil de uma despesa, são metonímias de elevado refinamento do literato. Nem por isso, sempre se afinam com a lógica jurídica. Pelo exposto, admite por conta tempestivo e conhece em parte recurso voluntário, dando-lhe integral provimento. Aqui, realmente, já a premissa maior está errada. A fiscalização diz, não, porque tem a mesma correção monetária, tem a mesma natureza jurídica. Não. Isso é tomar um efeito pela causa. Isso, em literatura, é uma metonímia. Mas em lógica jurídica é uma falácia. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de raciocínio. E da mesma forma, você tomar o todo, a floresta, pela árvore, também é a mesma metonímia. Pode ser maravilhoso como literatura. De novo, como lógica jurídica, nem sempre dá certo. E esse é um caso que para mim não dá certo. Obrigado, conselheiro Oswaldo. Excelente voto. Realmente a gente percebe bem aquela distinção feita no voto da ministra Regina Helena, né, o repetitivo do STJ vinculante, em que os produtos, os bens e os serviços, eles não podem ser tomados a prioristicamente como insumo, não. Isso depende da atividade da empresa, né? Então, realmente, se a empresa tem uma floresta e as árvores, elas podem compor o ativo, né, desde que sejam um bem que ele é totalmente terreno e floresta e árvores destinado à proteção, preservação do meio ambiente. Se essas árvores já são destinadas a se fornecerem matéria-prima para a produção,
Aí já muda, né? Então é de acordo com a natureza do processo produtivo do contribuinte que você pode determinar se um insumo, se um determinado bem ou serviço, ele é ou não insumo. Eu só tenho uma dúvida aqui, conselheiro Oswaldo, no item 221. Não sei se ele acompanharia pelas conclusões, que você fala aqui que a solução de consulta COSIT 36/2011 permite expressamente o creditamento das despesas com exaustão de florestas. Eu estou citando que a exaustão é permitida. Eu estou citando o argumento da recorrente aí, tá? Não é meu argumento. Em contraponto, a recorrente aponta, eu começo a votar no 222, tá? Desculpa, tem razão. É porque parece que o parecer normativo COSIT, o mais novo, de 5 de 2018, ele continua vedando a exaustão, a tomada de crédito sob exaustão. Perfeito. Não, entendi. Realmente eu não me atentei para o iniciozinho da frase. Senhores, temos algum tipo de comentário? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Podemos entrar em regime de votação. Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Presidente, só a dúvida só o seguinte, o conselheiro, o relator, está conhecendo em parte, né? Está conhecendo em parte. A parte que ele não está conhecendo... A dúvida é se o que está sendo deferido aí, porque parece que a fiscalização não chegou a apurar nenhum crédito, né? É ilíquida essa decisão? Não, a decisão é absolutamente líquida, porque a própria DRF de Camaçari, ela apurou todos os créditos, mandou para o contribuinte uma lista para confirmar se eram ou não os insumos, de acordo com todas as notas fiscais, o contribuinte confirmou. Ele só negou por essa questão que nós estamos debatendo aí faz um tempinho, que é justamente a questão da classificação contábil das receitas. E o que eu não estou conhecendo é justamente a questão da planilha do ADCOFIS, para evitar entrar em discussão sobre nulidades, ou sobre não nulidades, ou sobre superação pelo 59, parágrafo 2º ou 3º do 7235, eu estou simplesmente não conhecendo, porque não foi por isso, na verdade, se fosse uma coisa que a DRF não levantou e a DRJ levantou, eu diria, e como se trata de crédito, a depender do caso, eu diria que, ok. Mas aqui, pelo contrário, a DRF afastou expressamente, ela disse, não tem problema que não tenha o ADCOFIS. E aí vem a DRJ e diz, não, tem problema que não tenha planilha no ADCOFIS. Isso não pode. Não, tudo bem, conselheiro. Eu entendi essa parte aí muito bem explicada. Agora, o que ele pediu de crédito? A fiscalização apurou um quanto e coincidiu com o que ele pediu? Ou é a menos? Ou... Como é que está isso? Eu vou reler o parágrafo 8º do despacho decisório, que diz expressamente que notas fiscais, tudo que o contribuinte pediu foi configurado como insumos. Tudo. O crédito integral que ele pediu foi considerado como insumo. Todas as notas fiscais se referiam a insumos. Foi isso que ele disse. Agora, ele não disse que crédito solicitado pelo contribuinte coincide com o somatório daquelas notas fiscais. É isso que eu estou perguntando. E isso, o integral do crédito solicitado coincide com aquelas notas fiscais ou não? Olha, eu não sei se isso não é uma questão que nós estamos colocando agora, para te falar a verdade. Porque o que a fiscalização fez, ela analisou todas as notas, período por período, e disse, olha, você tem o crédito. Se a fiscalização somou os valores, aí eu já não consigo te dizer. Acho pouquíssimo provável que
tenha passado pelo crivo da fiscalização um erro de cálculo, tá? Acho, assim, que seria uma novidadíssima. Mas, assim, já que para a gente evitar de ficar discutindo perfumaria, eu posso dar parcial provimento para que sejam concedidos os créditos de acordo com as notas fiscais, com os documentos fiscais apresentados pelo contribuinte durante o processo administrativo. Vai dar exatamente a mesma coisa, mas se o conselheiro se sente mais seguro desse modo, apenas de ficar evitando discutir e abrir processo, se supre o que o conselheiro está levantando, não teria problema nenhum de alterar nesse sentido. Presidente, eu posso fazer uma documento de fato? Pois não, doutor Diego. Durante o curso da fiscalização, nós trouxemos, a fiscalização pediu a relação de notas fiscais, nós trouxemos a relação de notas fiscais, inclusive com indicação de planilhas, quantificando a totalização do crédito. Essa discussão é uma discussão que não foi posta no despacho decisório. Então, agora, parcial, para que houvesse a devolução para a origem, para que a origem fosse verificar as notas, ela seria uma abertura para que outras razões, e agora... Precisamos saber qual é o crédito. Doutor Ronaldo, só um minutinho, por favor, só um minutinho, vamos colocar um pouquinho de ordem, que está meio bagunçado. Eu vou pedir ao doutor Diego para completar o raciocínio dele, e em seguida passo a palavra ao conselheiro Ronaldo. Tá bom? Vamos lá, doutor Diego, com a palavra. Só uma questão de ordem. O conselheiro Ronaldo está com a câmera desligada. Eu acho que para ele falar, ele tem que estar com a câmera ligada, né? Eu não estou vendo o Ronaldo. O Ronaldo está com a câmera desligada, desde o começo. Por mim aqui está ligado. Não está aparecendo. Não. Ih, caramba. Para mim aqui ela está aparecendo como ligada. Inclusive eu estou me vendo aqui, vendo vocês. Olha só, Ronaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando entrou no aplicativo, eu fiz um comentário ontem no grupo, né? Eu não sei se você se atentou para o fato de que você tinha que entrar no aplicativo com câmera e áudio desligados. Você fez isso? Olha, a única coisa que eu fiz foi clicar no link. Cliquei no link. Clicou em ingressar na reunião, não foi? Foi normal. Mas apareceu já aí. Que às vezes, o que está acontecendo é o seguinte: quando você entra no aplicativo e ingressa na reunião com áudio e câmera já ligados, no decorrer da reunião, a câmera fica ligando e desligando. Então, por isso a orientação é entrar com tudo desligado. Depois que você ingressa na reunião, aí você liga o áudio e liga o vídeo. Pode ter sido isso. Agora, para solucionar, conselheiro Ronaldo, peço a você pode sair da reunião e retornar. E aí você faz esse procedimento. Aperto no link primeiro e... Você vai sair da reunião, vai apagar, fechar a janela. Depois você vai clicar novamente no link da reunião, vai abrir a janela. Só que antes de você clicar em ingressar na reunião, logo abaixo tem a chavezinha de ligar e desligar do áudio e da câmera. Aí você desliga os dois e ingressa na reunião. Aí depois que ingressar na reunião, você liga a chavinha de novo. Ok, vamos ter... Oswaldo, estava falando alguma coisa? Estou só pensando em voz alta, nada de importante. eu peguei o jeito do microfone aqui. Doutor Diego, vou pedir para vocês aguardar um pouquinho, porque a sua explicação é mais importante até para o conselheiro Ronaldo. O que a gente pode fazer nesse momento, Oswaldo, você está com o processo aberto aí já? Estou, faz tempo. Você não tem essa planilha aí que o contribuinte forneceu logo, não? Fácil, sabe como é que ela tá? Peraí, eu vou colocar você tá falando do e-processo. Não, e-processo não, peraí que eu vou abrir aqui já. Você não baixou o PDF todo? Eu julgo diretamente do e-processo. Ah, tá. Peraí. Gente, as planilhas, elas começam, com as primeiras planilhas foram juntadas
Folha 193, por exemplo, do processo. Começa na 192, 191 também tem, 190, 189 já é 2005, mas 2006, que é o período que a gente está tratando, começa nas folhas 190. Então, há um indicativo do contribuinte de todos os créditos que foram juntados, de todas as notas fiscais, com indicação de o que era serviço, o que era bens, as notas fiscais foram juntadas. Então, essa motivação... Estão aparecendo aí agora, gente? Pronto. Perfeito, Oswaldo. Agora sim. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dando uma olhada aqui, tá, doutor Diego? Eu peço ao doutor Diego, então, para finalizar o raciocínio dele, e em seguida a palavra passa ao conselheiro Ronaldo. Doutor Diego. Super rápido, presidente. O que eu vinha falando é que, durante o curso da fiscalização, a fiscalização pediu a juntada de uma série de documentos comprobatórios do crédito. Nós juntamos esses documentos comprobatórios do crédito, juntamos as notas fiscais, juntamos planilhas, juntamos a indicação da existência desses créditos. Esses pontos não foram controvertidos. Esses pontos não fazem parte do despacho. O ponto que faz parte do despacho decisório olhei sua atividade toda, verifiquei as notas fiscais que você juntou, não discuto se essas notas fiscais são de insumo, não discuto se elas são suficientes ou não. Ele avaliou o conjunto probatório e disse: a única razão para indeferimento do seu direito creditório é que você está tomando crédito sobre bens do ativo sujeitos à exaustão, e isso não pode. Esse é o fundamento. Superado o fundamento, é provimento do recurso voluntário, sob pena de instaurar-se um litígio administrativo tributário infinito. Volta-se à origem. Aí a origem agora diz: olha, eu pensei melhor aqui, tem um outro fundamento. Aí a gente recorre de novo. Aí depois chega aqui, aí volta de novo para lá. Agora eu pensei no terceiro. Teoria dos motivos determinantes. O despacho decisório analisa todo o conjunto probatório, incluindo todas as planilhas com quantificação de todos os créditos, informação em DACOM, informação em todos os demonstrativos fiscais e contábeis que a fiscalização poderia ter pedido, e diz: o motivo para o indeferimento é um motivo de direito, inclusive um motivo de direito equivocado. Só esses os esclarecimentos de fato. Ok, doutor Diego, eu tenho uma sugestão de redação para talvez tentar finalizar essa polêmica, mas vou aguardar primeiro. Vou passar a palavra ao conselheiro Ronaldo, e quando ele terminar, a palavra vai para o conselheiro Oswaldo. Bem, presidente, o voto do conselheiro Oswaldo está muito claro. Eu entendi perfeitamente, o raciocínio está impecável, como sempre. Agora, o fato de a fiscalização ter afirmado que aquelas notas fiscais se referem a insumo, de maneira nenhuma redunda em dizer que o total dessas notas fiscais coincide com o total de crédito solicitado. Esse que é o ponto para mim aqui. Eu quero saber se a fiscalização realmente afirmou que aquele crédito solicitado corresponde àquele conjunto de notas fiscais. Esse que é o ponto que ficou duvidoso, só esse. Nós não podemos aqui dizer o seguinte: a partir da afirmação, olha, as notas fiscais que chegaram realmente coincidem em insumo. E essa soma? Se ele pediu 1 milhão de crédito e você tem 100 mil de notas fiscais, daí redunda todas as notas fiscais referem-se a insumos e geram crédito. Só que o total das notas fiscais, de repente, não coincide com o total de crédito solicitado. O que eu estou perguntando é simplesmente isso. Não estou querendo reabrir nenhuma discussão, nem nada. Só se a fiscalização, porque o raciocínio do conselheiro Oswaldo é o seguinte: ele citou mais de uma vez aquela afirmação do despacho decisório, dizendo: olha, as notas fiscais se referem a insumos. Observe, as notas fiscais se referem a insumos. Mas isso não tem, por consequência, dizer que a soma dessas notas fiscais coincide com aquele crédito solicitado. E nós não podemos passar por cima disso. Eu
não faço nenhuma restrição ao raciocínio inteiro do conselheiro. Eu estou acrescentando uma questão. Se tiver resolvido, e se o conselheiro Oswaldo concorda em dizer que o que está sendo deferido é o total daquelas notas fiscais que já foram passadas pelo crivo da fiscalização e que elas se referem a insumo, estou de pleno acordo. Só isso, presidente. Oswaldo? Até em outros processos, o raciocínio do conselheiro Ronaldo é muito parecido com alguns processos que nós também decidimos em outros casos sobre os temas de cálculo, e que a gente fala, não é porque ele travou em uma preliminar que a gente, em superando, tem que conceder integralmente. Mas eu acho que nesse caso tem uma pequena grande diferença, que é que justamente foi solicitada as planilhas pela contribuinte que quantificasse o crédito. A contribuinte apresentou essas planilhas em folha 173 dos documentos diversos 1, que está ali logo no processo administrativo, apresentou tudo, a fiscalização analisou, devolveu para contribuinte para que ela diga, olha, é isso aqui o que você quer? A contribuinte diz, sim, é isso aqui que eu quero. E aí, a partir daí, ela diz, tá, mas eu não vou te conceder por conta disso. É por isso que, assim, vamos ver a sugestão do conselheiro presidente. Conforme for, a gente encaminha o voto para um lado e para o outro. Esse caso, ele realmente, é até tertiogêneos, né? Eu nunca vi o cara, é isso aqui mesmo que você pediu? Nunca vi acontecer isso em outros processos. Tudo bem, né? Não sou tão assim, né? Não julguei todos os processos da terra. Mas não é uma coisa muito corriqueira. A fiscalização apurar e falar assim, é isso aqui mesmo que você quer? Aí o cara fala assim, sim, é isso mesmo que eu quero. Aí a fiscalização, tá bom, mas eu não vou te deferir por uma coisa. É por isso que eu acho que, nesse caso, é um pouquinho diferente do regular. Mas tá bom, estou disposto a ouvir sugestões. Doutora Fernanda? Obrigada. Meu comentário é breve, na verdade, eu concordo com o relator e o meu voto é pelo total provimento. Agora, me preocupa dar como alternativa, por exemplo, um parcial provimento, porque aí, de fato, o patrono tem razão, a gente vai estar, teoricamente, negando algo que a gente nem sabe o que é, né? Então, assim, a minha sugestão é, se a turma, por maioria, entende não estar confortável para dar o total provimento, então, infelizmente, eu acho que aqui é melhor fazer uma diligência, porque pelo menos a gente vai ter entendimento do que vai ser deferido ou não no final do dia, né? Apesar de que para mim já está claro e a gente já pode julgar. Eu só acho que o parcial provimento aqui a gente abre espaço para uma análise um pouco mais subjetiva que não caberia. Doutor Leonardo? Opa, eu estava testando só aqui, mas já que abriu, eu vou aproveitar então. Eu vou na mesma linha. Eu acho que aqui o que a gente está discutindo é o Andebeator, né? Quantum Debeator, acho que é uma segunda parte, uma segunda etapa. Se houver algum conflito lá embaixo, gera um novo contencioso, né? Eu acho que, inclusive, essa é a proposta que o conselheiro Lázaro tem encaminhado em alguns casos para declaração de nulidade, por exemplo. Eu não veria problema nenhum em dar provimento nesse caso. Eu acho que a gente não estaria indo além, não estaria reconhecendo a quantidade de créditos também. A gente está julgando só um ponto, que é o que foi recolhido, né? Então, eu vou aderir à proposta inicial do relator. Perfeito, doutor Leonardo, obrigado. Doutor Gustavo? Então, senhor presidente, minha consideração é o seguinte, eu tendo a concordar com o posicionamento do conselheiro Ronaldo, não no sentido de que a gente vai levantar novos questionamentos a respeito desse crédito. É porque a decisão até agora, ela se referiu a uma questão de direito que o colegiado anterior examinou, com algumas questões que a gente está superando aqui. Esse colegiado aqui também vai examinar as questões de direito. A votação parece que se encaminha para, nas questões de direito, de fato, dar provimento aos pontos que o sujeito passivo tem trazido, mas a decisão anterior, ou melhor, a decisão da unidade local, ela não se pronuncia acerca da quantificação do direito creditório. Isso não ocorre em nenhum momento do processo. Então, a gente não pode agora aqui deferir com base num pedido de ressarcimento ou numa declaração de compensação, sem enxergar aquela totalização que está nos autos.
o auditor fiscal, lá no passado, ele falou, olha, esse crédito aqui que você está me demonstrando, ele é insumo. Esse crédito que está sendo totalizado, isso aqui é insumo. Mas por uma questão anterior, uma questão de direito, na interpretação dele, que, diga-se de passagem, a gente está superando aqui, pelo menos é o que parece que vai ocorrer, eu não vou conceder esse crédito. Então, eu sequer totalizo. Então, eu acho que a discussão do Ronaldo, a ponderação do conselheiro Ronaldo é pertinente, porque está aqui na quantização do que a gente vai decidir. Porque senão, se a gente der total provimento, a gente vai reconhecer integralmente o crédito solicitado no PERDECOMP, mas o valor que está nos autos, aquele somatório, eu não estou falando das notas fiscais necessariamente, porque se o contribuinte trouxe uma quantidade reduzida de notas fiscais a título amostral, mas nas planilhas que estão nos autos, e essas planilhas estiverem compatíveis, né, com os valores solicitados em PERDECOMP, eu acho que o correto seria essa decisão, ela se reportar aos valores já demonstrado nos autos, e não irrestritamente um provimento integral vinculado ao valor do PERDECOMP. Tá ótimo. Obrigado, Gustavo. Vou lembrar apenas aos dois conselheiros, ao Gustavo e ao Leonardo, que agora o nosso sisteminha, o Teams, né, ele não desliga automaticamente a mãozinha. Então, a gente tem que ligar e depois que termina de falar, tem que desligar. O JITS já fazia isso automaticamente. Bom, a minha proposta, a gente já fez vários acórdãos aqui na turma e outras turmas também, é muito comum no CARF, a gente fazer a seguinte redação na parte dispositiva. Conhecem parte do recurso voluntário, dando-lhe integral provimento para homologar as compensações até o limite do crédito demonstrado. Eu acho que com esse acréscimo fica bastante claro para a unidade, pela leitura, que tudo foi aceito com insumo, e só o que ele tem que fazer é verificar quanto foi demonstrado. Ok? Perfeito. Vamos então colocar em regime de votação. O conselheiro Oswaldo concordou em fazer essa alteração. Doutor Luiz Felipe, como vota? Presidente, eu compartilho dessa preocupação e fico bem confortável com a redação que o senhor propôs, eu vou acompanhar. Obrigado. Conselheiro Ronaldo, como vota? Acompanho com essa redação, senhor presidente. Tá ótimo, obrigado. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho, presidente. Obrigado. Conselheiro Gustavo? Acompanho também. Conselheiro Miller? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Leonardo? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Diego Marcel Costa Bonfim, OAB Bahia, número 30081, dígito A, escritório Bonfim Novis Advogados Associados. Dr. Diego, muito obrigado. Até uma próxima. Todo mundo. Obrigado a todos pela atenção. Até logo. Até a próxima. Obrigado. Até logo, doutor. Perfeito. Esse resultado, então, se estende para os repetitivos itens 25 a 30 da pauta. Não temos mais nenhum pedido de sustentação agora pela manhã, então nós podemos retomar a sequência normal das votações. Primeiro, o item número 1 da pauta é do recorrente Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos, relatoria o doutor Leonardo Ogassawara. Eu acho que esse processo, ele é um pouquinho grande, não é? Eu acho que talvez ele tome um tempinho, mas não muito tempo, não. Vocês querem fazer um intervalozinho? Melhor, né? Porque eu acho que ele pode ser que, de repente, ele vá levar até, sei lá, perto de meio-dia, né?
São vários processos, então eu peço só 5 minutinhos mesmo, tá? Rapidinho. Eu peço ao Leonardo, então, apoio administrativo para suspender a gravação, por favor. Presidente, vou aproveitar